Olá, eu sou Jefferson Bresetti, sou médico com formação em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e da disciplina de Saúde Sexual e Reprodutiva da Faculdade de Medicina do ABC. Eu gostaria de agradecer muitíssimo esse convite do Grupo Mulheres do Brasil para conversar com vocês a respeito dos desafios que envolvem o atendimento de mulheres em situação de violência sexual e nos casos de aborto previsto em lei. Talvez a melhor maneira para que a gente possa conversar sobre esse tema seja ir ao princípio. Quais são os conceitos, quais são os fundamentos, quais são as definições a respeito de violência contra a mulher. E, nesse sentido, tanto violência contra a mulher, contra a violência sexual, nós temos vários conceitos possíveis, todos eles muito importantes. Mas eu gostaria de resgatar um conceito desde os anos 1990, conceito esse das Nações Unidas, que entende por violência contra a mulher todo ato que se baseia, que se fundamenta no gênero e que possa causar morte, dano ou sofrimento, seja ele sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, e que ocorra tanto na esfera pública quanto dentro dos espaços privados. Esse conceito me parece bastante importante na medida que ele vem fazer parte, vem compor a Lei Maria da Penha, que todos nós conhecemos, né? E conhecemos a sua importância, evidentemente. Também a partir do gênero, dessa ideia de gênero, a Organização Mundial de Saúde declara, desde já mais de 20 anos, que a violência de gênero, né, ela é então uma expressão histórica da iniquidade, da desigualdade social, cultural e política entre homens e mulheres, que foi imposta gradativamente ao longo de séculos na maneira de colocarem as mulheres numa posição de subordinação, numa posição de controle dentro da sociedade, particularmente no campo da saúde sexual e no campo da saúde reprodutiva. Portanto, quando falamos de violência contra a mulher, estamos falando basicamente, fundamentalmente, da expressão de uma violência de gênero. E a violência sexual é uma parcela, uma parte, né, muito amarga e muito antiga dessa violência contra a mulher, que tem diferentes expressões. A expressão mais comum, que está mais no nosso imaginário, que nós reconhecemos com mais facilidade, são os crimes sexuais que são praticados contra mulheres que vivem em grandes cidades, que vivem em grandes centros urbanos. Normalmente, as mulheres que sofrem esse tipo de circunstância são mulheres que são abordadas por agressores desconhecidos, quando exercem atividades absolutamente cotidianas, né, nos espaços públicos, são abordadas, portanto, durante essas atividades e, portanto, são caracteristicamente mulheres muito jovens, então abordadas por esses agressores desconhecidos, né? Por outro lado, quando nós passamos a tentar entender os crimes sexuais, ou observar os crimes sexuais contra crianças, eles têm uma dinâmica bastante diferente. No caso de crianças e adolescentes, mas principalmente das crianças, os crimes sexuais ocorrem principalmente dentro do espaço privado, né, particularmente o espaço intrafamiliar, envolvendo autores conhecidos, agressores conhecidos, frequentemente com parentesco com essa criança ou com essa adolescente, ou então pessoas adultas que têm uma posição, que têm um acesso privilegiado à rotina dessa criança, seja dentro da família ou seja fora dela. Nós poderíamos também lembrar, em relação às crianças e adolescentes, da exploração, né, sexual comercial dessas mulheres mais jovens, que obedece uma dinâmica muito diferente da dinâmica que envolve o abuso sexual intrafamiliar. Poderíamos também lembrar o tráfico, né, de seres humanos, de tráfico de mulheres com finalidade de abuso e de exploração sexual. Mas uma outra questão que devemos considerar nos dias atuais é a prevalência, a ocorrência de violência física e sexual praticada pelo parceiro íntimo ao longo da vida de uma mulher. Este estudo que eu apresento para vocês, ele é bastante recente, portanto, é a informação mais atual que nós temos disponível, publicada numa importante revista internacional, que é a The Lancet, agora no ano 2022,
e que traz para nós um quadro assustador. A violência praticada pelo parceiro íntimo, seja ela física ou seja ela sexual, ela acontece em todo o planeta, em todos os países, mas evidentemente com pesos diferentes, né? Numa quantidade muito diferentes. Aqui a gente pode, por exemplo, destacar que os países, né, ou alguns países da África subsaariana central e alguns países da Oceania são aqueles onde as mulheres, quase metade das mulheres, declaram que ao longo de suas vidas sofrem alguma forma de violência física ou sexual praticada pelo parceiro íntimo. E isso termina sendo muito diferente daquilo que a gente observa em países da Europa Central, não em todos, mas parte desses países, onde, ao longo da vida, apenas 16% das mulheres vão declarar terem sofrido essas formas de violência pelo parceiro íntimo. Eu digo 16% como apenas, e talvez isso seja um grande erro, porque 16% de uma população de mulheres sofrendo violência sexual ou violência física são números, né? São percentuais absolutamente intoleráveis, né? No Brasil, nós temos uma situação bastante peculiar. Os dados da Organização Mundial de Saúde do ano de 2005 indicam que quase um terço das mulheres brasileiras relata, né, declara ter sofrido alguma forma de violência física ao longo da vida pelo parceiro íntimo, e outros quase 15% das mulheres alguma forma de violência sexual ou que foram obrigadas a terem um ato sexual humilhante ou degradante imposto também pelo seu parceiro íntimo. Portanto, temos um quadro bastante importante, muito prevalente de violência contra a mulher, que é um desafio para todos os países do mundo, mas um desafio que ainda tem características diferentes para cada país ou para cada região do planeta. No nosso caso, o Brasil tem números bastante virulentos, bastante negativos em relação à violência contra a mulher, e essa violência doméstica, essa violência pelo parceiro íntimo, também tem colaborado, em parte, para que o feminicídio no Brasil apresente uma das maiores taxas encontradas no mundo. Segundo este ranqueamento, este estudo da Organização Mundial de Saúde do ano de 2013, o Brasil aparece como o quinto país com a maior taxa de homicídios, né, de feminicídios de mulheres, lembrando que 3 anos antes, no ano de 2010, o Brasil ocupava a sétima posição. Portanto, este é um fenômeno grave, é um fenômeno muito importante no Brasil, que tem mostrado-se crescente ao longo dos anos, com agravamentos, evidentemente, durante o período da pandemia de Covid-19, e é mais um agravante que as mulheres brasileiras têm que enfrentar em relação à questão da violência contra a mulher. De toda forma, é cabível, né, é adequado, é oportuno que nós pudéssemos traçar algumas perspectivas atuais a respeito da violência sexual para o mundo inteiro e particularmente para o Brasil. A primeira delas é o entendimento, a classificação da violência sexual como um grave problema de saúde pública, ao mesmo tempo que a violência sexual é uma grave e uma intolerável violação de direitos humanos. Além disso, a violência sexual ela é contundente contra o sexo, contra o gênero feminino, predominando principalmente entre crianças, mulheres jovens, entre adolescentes e entre mulheres com maior vulnerabilidade, como, por exemplo, as mulheres portadoras de algum grau moderado ou severo de deficiência intelectual. Não é uma condição exclusiva do sexo feminino, mas, por razões de gênero, evidentemente, o peso da violência sexual, a contundência da violência sexual decai de uma maneira muito importante sobre as mulheres, né? E uma situação também de enorme subnotificação. De fato, cerca de 80 a 90, 95% dos casos de violência sexual, portanto, a maioria deles, não são comunicados para as autoridades competentes, particularmente
para a polícia e nem chegam ao conhecimento, nem chegam para atendimento nos serviços de saúde. Esta não é uma questão específica de mulheres brasileiras, em maior ou menor medida, esse fenômeno surge e aparece para grande parte dos países latino-americanos e para muitos outros países de outras partes do mundo. Portanto, a maior parte das mulheres que sofrem violência sexual ainda enfrenta, né, esse fenômeno, ainda enfrenta essa violação de direitos humanos de uma maneira bastante solitária, sem apoio, sem empatia e com muito pouca oportunidade de solidariedade, né? Também cabe lembrar que essa violência global contra a mulher praticada pelo parceiro íntimo, em média, vai atingir 30% das mulheres do mundo, né? Lembrando que essa violência por parceiro íntimo é um ponto importante, mas existe a violência sexual praticada por desconhecido, e segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 7 a 8% das mulheres ainda terá risco de sofrer uma violência sexual praticada por uma pessoa estranha ou por um desconhecido. A violência sexual também a violência, de uma maneira geral, mas particularmente a violência sexual, não poupa também a mulher em nenhum momento da sua vida, inclusive no ciclo de gestação, no ciclo gravídico puerperal, e os números são bastante importantes, né? A violência sexual na gravidez pode atingir até 28% das mulheres entrevistadas, a violência física pode atingir até 34%, e a violência psicológica, muito menos vista e muito menos visível e aparente, pode chegar a quase 50% das mulheres durante a gestação. De uma maneira geral, os dados hoje indicam, os dados mais confiáveis, que de 12 a 25% das meninas sofrerá alguma forma de violência, alguma forma de abuso sexual antes dos 18 anos de idade. Portanto, estamos frente a um fenômeno de grande magnitude que acomete mulheres em todo o mundo, né, de uma maneira muito importante. E esse acometimento das mulheres, esse envolvimento das mulheres em situação de violência sexual, termina expondo essas mulheres, colocando essas mulheres em qualquer idade a diversos possíveis danos e agravos para a sua saúde, particularmente para a sua saúde sexual e reprodutiva. São muitas as possibilidades de danos e de consequências, mas como estamos aqui fazendo uma síntese daquilo que é o mais relevante, que é o mais prevalente, o mais impactante, eu trouxe aqui alguns destaques para vocês. Primeiro, a questão dos traumatismos, sejam eles genitais ou extragenitais, os danos físicos que podem decorrer dessa violência sexual, que por vezes são tão intensos, por vezes são tão importantes, que podem levar à morte da mulher, podem levar ao desfecho letal. E nesse caso, nós temos classificado essas situações de morte em situação de violência sexual como chamado de feminicídio sexual. Mas é preciso entender, de toda forma, que a maioria das mulheres brasileiras que sofrem violência sexual, principalmente quando adolescentes e quando mulheres adultas, não sofrem violência sexual através do uso da força física, da violência física, e sim a forma mais frequente de intimidação, de constrangimento do agressor sexual no Brasil ainda é a grave ameaça, uma ameaça de morte ou de algo tão importante, tão grave para as mulheres, que as mulheres terminam não oferecendo resistência ao agressor. Portanto, os casos em que os agressores usam violência física é uma parcela menor de casos, algo em torno de 12 a 15% das mulheres, e, portanto, a maior parte das mulheres que chegam aos nossos serviços de emergência, que chega à polícia ou ao Instituto Médico Legal, não terão danos físicos decorrentes dessa violência sexual. Um outro aspecto importante são os danos psicológicos que as mulheres podem sofrer em qualquer idade. Eu aqui não hesito em dizer que são danos extremamente importantes, que podem ter consequências devastadoras para a vida das mulheres, e quando acometem crianças ou adolescentes, podem ter repercussões muito importantes para todo o processo de desenvolvimento humano, mas nós vamos ter um pouco mais para frente uma oportunidade um pouco maior de conversar sobre esses aspectos com vocês.
Uma das questões que mais nos interessa nessa conversa é a questão da gestação forçada, absolutamente indesejada em circunstâncias como essa, que quando não recebe a oportunidade, quando não há acesso ao aborto praticado em condições legais e seguras, termina colocando as mulheres numa rota, numa trajetória do aborto clandestino e muitas vezes praticado de maneira insegura. Né? Também temos que considerar consequências sociais, familiares e para toda a comunidade que participa da vida dessa mulher e a possibilidade, o risco de infecções sexualmente transmissíveis, de hepatites virais, como hepatite C, como hepatite B e muito mais raramente hepatite A, e a infecção pelo vírus do HIV. Nesse sentido, hoje nós temos muitas evidências indicando que cerca de uma a cada três mulheres aqui da região metropolitana de São Paulo que sofrem uma violência sexual por um desconhecido, uma de cada três dessas mulheres vai desenvolver alguma infecção sexualmente transmissível, com repercussões, evidentemente, para a sua saúde de uma maneira geral e para a saúde reprodutiva em particular. Todas essas questões, portanto, são objeto, né, de preocupação para o Estado brasileiro há algumas décadas para cá, que tem, de uma maneira muito positiva, construído uma série de políticas, uma série de documentos, uma série de normativas para nos ajudar a cuidar dessas mulheres, a oferecer um tratamento adequado para mulheres em situação de violência sexual. São muitos os documentos que nos interessam, são muitos os documentos importantes. Eu trago aqui para vocês alguns destaques, né? O primeiro deles, aqui à esquerda de todos nós, que é a norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos que resultam, né, da violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres adultas, né, do Ministério da Saúde, que tem aí um conteúdo bastante orientado aos profissionais de saúde de como proceder nessas circunstâncias. Um segundo documento, este central, que são os aspectos jurídicos do atendimento da violência sexual, incluindo, né, as medidas cabíveis nos casos de abortamento previsto em lei, e mais recentemente uma norma técnica que foi feita em conjunto, né, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é um documento orientando os profissionais de saúde na sua responsabilidade, né, de coletar e de armazenar adequadamente vestígios do crime sexual nas situações em que isso couber, né? Mas nós vamos tratar disso também com mais particularidade um pouco mais à frente, né? De toda forma, eu acho que um ponto interessante para se conversar a respeito dessas formas de assistência pode ser a própria lei 12.845, do ano de 2013, que tornou obrigatório no Brasil, né? Então já temos 10 anos dessa lei, tornou obrigatório o atendimento integral, emergencial, interdisciplinar, humanizado de pessoas que sofrem de violência sexual dentro, né, dos hospitais do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS. É lamentável que a gente tenha que ter uma lei, né, que obrigue essa forma de assistência, mas, de uma forma ou de outra, na nossa trajetória de implantação de serviços, terminou-se, portanto, com esse dado positivo, né, com essa iniciativa positiva, de que os serviços de saúde passam a ter essa obrigação legal de prestar esse tipo de atendimento. Lamentavelmente, nós sabemos que uma boa parte dos serviços de saúde brasileiros ainda não se prepararam, mesmo após 10 anos da lei, ainda não cumprem adequadamente esse tipo de atendimento, mas é fundamental que a gente entenda que é uma questão de obrigação legal. É um dever que os gestores públicos, né, têm em relação ao cumprimento da lei, para que as mulheres possam ser atendidas adequadamente. Esta lei também é conhecida por muitos de vocês como Lei do Minuto Seguinte, exatamente porque ela pretende se centrar, né, nas questões do atendimento de emergência e de urgência. E quais são os princípios que devem nortear esse atendimento de emergência das mulheres? O primeiro deles, o mais importante, sem dúvida alguma, é o processo de acolhimento, né? São muitas também as definições que eu gosto e poderia compartilhar com vocês a respeito do que é acolhimento,
mas acolher significa oferecer para essa mulher um conjunto de posicionamentos, de medidas, né, onde essa mulher entenda que o espaço da saúde é um espaço de proteção, é um espaço de respeito, é um espaço onde essa mulher está ali cuidada, né, vem para ser cuidada e todo o serviço de saúde está ali, né, para oferecer esse acolhimento e esse cuidado com essa mulher. E, claro, observando todos os processos de humanização que norteiam os atendimentos hoje dentro do Sistema Único de Saúde. A partir desse acolhimento, a partir dessa humanização, nós temos que verificar quais são os pontos mais importantes, as emergências mais importantes para essa mulher. E, evidentemente, qualquer mulher que tenha um dano físico importante, genital ou extragenital, deve imediatamente ser levada a um pronto atendimento, a um serviço de emergência, e o cuidado com esses danos físicos, o cuidado, né, com esses ferimentos, ele é prioritário e ele está à frente de qualquer outra medida que se possa tomar, inclusive as medidas legais habituais, como realização de boletim de ocorrência ou de um exame no Instituto Médico Legal. Portanto, nos casos onde existam, né, ferimentos físicos, o atendimento médico ele é fundamental e deve ser um procedimento realizado por todos. Também é importante o oferecimento da prevenção da gravidez forçada e indesejada nessas circunstâncias, com o uso da anticoncepção de emergência. A anticoncepção de emergência hoje disponível no Brasil, né, com a dose de 1,5 miligrama de uma substância chamada levonorgestrel, é uma medida extremamente segura, de ótima aceitabilidade pelas mulheres, é muito bem aceita, com poucos efeitos colaterais e sem nenhum tipo de contraindicação colocada pela Organização Mundial de Saúde. E essa é uma medida que os serviços de saúde devem garantir para as mulheres que cheguem até 5 dias decorridos da violência sexual. Mas é claro que quanto mais cedo, quanto mais precocemente seja realizada a anticoncepção de emergência, melhores serão os seus resultados. Portanto, em tese, né, o ideal seria que as mulheres recebessem essa medicação, essa prevenção da gravidez indesejada, nas primeiras 12 horas da violência sexual, podendo ser utilizada no máximo até 5 dias. Também cabe oferecer para as mulheres a prevenção para as infecções sexualmente transmissíveis. Essa é uma questão fundamental para as mulheres. Nós sabemos hoje que podemos prevenir infecções por sífilis, por gonorreia, por clamídia, por cancro mole, por tricomonias, enfim. Nós temos aí uma lista grande, né, uma relação grande de infecções que podem comprometer as mulheres após um ato sexual, de um abuso sexual, de uma violência sexual, e é possível, sim, que as mulheres possam receber essas medicações nos serviços de emergência. A mesma coisa cabe no oferecimento da prevenção da hepatite B para mulheres, crianças e adolescentes nessa situação, mas é evidente, né, que a prevenção da hepatite B só será necessária para as mulheres que não estão vacinadas com as 3 doses, né, preconizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, ou então, né, só vai ser utilizada para mulheres que tenham esse esquema vacinal incompleto ou que cheguem ao serviço de emergência sem saber informar, né, sem saber dar conhecimento de qual é a sua condição, de qual é o seu status vacinal. A profilaxia da hepatite B também funciona muito melhor quanto mais cedo ela é realizada, mas diferente da anticoncepção de emergência, que pode ser feita até o 5º dia, a prevenção da hepatite B pode ser realizada até 14 dias da violência sexual, né? A prevenção da infecção pelo HIV é talvez a mais restrita, né, do ponto de vista de tempo para se poder realizar a profilaxia, porque não há nenhum tipo de possibilidade de uso dessas medicações antirretrovirais após 72 horas da violência sexual. Então, é muito importante, né, que esse tipo de prevenção seja oferecido o mais breve possível para as mulheres, mas o limite de tempo para que possa ter o efeito que nós desejamos, para que se possa ter o efeito que nós queremos que tenha para as mulheres, ele termina com 72 horas da violência sexual. Claro que todas essas intervenções, todas essas medidas, elas devem vir acompanhadas, né, passo a passo, com todo o cuidado
do atendimento em saúde mental, né? Esse atendimento não é só apenas de responsabilidade de psicólogos e de psiquiatras, toda equipe de saúde deve ter todos os seus procedimentos adequados, pensados e cuidados para não oferecer qualquer forma de revitimização dessas mulheres ou causar desnecessariamente dor e sofrimento às mulheres no processo de atendimento. E, por fim, a garantia, né, de que essas mulheres venham a receber pelos profissionais de saúde informações claras, precisas e completas sobre todos os direitos que estão ali, né, a ela disponíveis nas situações de violência sexual e também de todas as possibilidades para atendimento de toda e qualquer circunstância, complicação, dano ou agravo dessa violência. E aqui, evidentemente, nós incluímos, né, a possibilidade dessas mulheres posteriormente virem a engravidar dessa violência, ou porque perderam o prazo da anticoncepção de emergência, ou porque houve falha da anticoncepção de emergência, ela não vai funcionar, evidentemente, em todos os casos, e as mulheres devem estar aqui esclarecidas da possibilidade da interrupção legal da gestação e da responsabilidade dos serviços de saúde de prestarem esse atendimento às mulheres. E, por fim, né, há uma questão muito particular, que é a coleta e a preservação de vestígios, de evidências, né, de aspectos físicos que possam estar ali presentes no caso dos crimes sexuais, e muitas vezes as mulheres chegam ao serviço de emergência sem terem previamente buscado pelo atendimento policial, e é esse atendimento policial o responsável por encaminhá-las ao Instituto Médico Legal para o exame, né, que é produzido pelo Instituto Médico Legal, e muitas vezes essas mulheres chegam ao serviço de emergência em situações as mais diversas, ou não desejam buscar o atendimento policial, ou não desejam fazer o exame do Instituto Médico Legal, e nessas situações os profissionais de saúde podem realizar ou devem realizar a coleta de material, né, de vestígios dessa violência sexual, para que no futuro, se houver necessidade, se a mulher mudar de posição, enfim, se as circunstâncias exigirem, para que esses materiais possam ser disponibilizados para as autoridades, né, públicas, para os operadores do direito, para que se possa colaborar com o processo de identificação e de responsabilização do agressor sexual. Do ponto de vista da gestação decorrente de violência sexual, que é um dos aspectos que nós pretendemos tratar aqui com vocês, é preciso entender um pouco qual é a posição brasileira atualmente em relação a essa questão. O Estado brasileiro, desde o ano de 1940, então exatamente há 83 anos, mantém como uma resposta ao fenômeno complexo, ao fenômeno do aborto, que é um grave problema de saúde pública também, né? Mantém apenas como resposta a tudo isso a criminalização, ou seja, o aborto no Brasil, né? O princípio que se adota no Estado brasileiro é proibi-lo e criminalizar a mulher e o médico que o praticam, e essa criminalização está claramente posta nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Mas, mesmo assim, né, mesmo tendo essa posição tão severa, o Estado brasileiro, desde 1940, portanto, há 83 anos, criou duas excludentes de licitude, que significa dizer duas situações em que o aborto não é crime e não é punido, nem a mulher nem o médico, a médica que o praticam. E essas duas situações estão claramente definidas no artigo 128 do Código Penal, que diz que não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de evitar a morte da gestante, então o aborto necessário para evitar a morte de uma mulher, ou quando a gravidez resulta de estupro, de uma violência sexual, e o aborto tem ali, claro, evidentemente, precedido do consentimento da gestante, né? Ou quando ela for uma menor de idade, uma deficiente intelectual severa, do consentimento do seu ou dos seus representantes legais. Essas duas excludentes de licitude do Código Penal não devem ser confundidas com a questão da anencefalia, que é um processo um pouco mais recente, que também não é mais criminalizada no Brasil. A interrupção da gestação
nas situações de anencefalia, a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Federal do ano de 2012, né, que não passou a mais a considerar a necessidade de que o Estado tutele, né, o feto portador de anencefalia. Portanto, nós temos apenas essas três condições, essas três situações em que o aborto não é criminalizado no Brasil, o que coloca o Brasil entre um grupo de países, né, que nós consideramos hoje fortemente restritivos em relação à criminalização do aborto. Então, o Brasil hoje se encontra nessa situação onde apenas 22% das mulheres no mundo, né, vivem hoje em países como o Brasil, que adotam políticas tão restritivas para as mulheres em relação à interrupção da gestação. Né? No Brasil também é preciso entender que o aborto tem conceitos diferentes e que devem ser considerados. Para a lei penal brasileira, para a legislação brasileira, o aborto não tem nenhuma relação com o tempo de gestação. A tipificação do crime de aborto considera qualquer ato, qualquer ação que qualquer pessoa faça, cujo objetivo, né, cuja intenção seja produzir a morte fetal ou produzir a morte embrionária. Quando isto acontece em qualquer momento da gestação, é tipificado no Brasil o crime de aborto. Portanto, o aborto no Brasil, para a lei penal, ele não tem nenhuma relação com a idade gestacional. Isso causa muita confusão, às vezes, para os profissionais de saúde. Exatamente porque os profissionais de saúde estão acostumados com o conceito de aborto, que não é um conceito criminal. Né? O conceito de aborto para a saúde, ele fundamenta as práticas de saúde, como serão os tratamentos, né, oferecidos para as mulheres dentro do campo de saúde. Mas vamos lá. A Organização Mundial de Saúde, já há muitos anos, considera por aborto a expulsão ou a extração, a perda fetal, antes de 20 a 22 semanas de idade gestacional, uma oportunidade onde o peso fetal ainda não atingiu 500 gramas. Né? Pensando-se no número de meses, seria mais ou menos chegar à metade da gestação, e essa classificação, né, ela se pauta, ela é utilizada principalmente para separar aquilo que é viável daquilo que é inviável, da viabilidade ou da inviabilidade do feto separado do organismo materno. E isso tem finalidade, evidentemente, na assistência clínica para as mulheres. Contudo, quando se fala de aborto legal, a Organização Mundial de Saúde não limita a prática do aborto a essas 22 semanas e mantém hoje claramente protocolos, recomendações, né, normativas para que os profissionais dos serviços de saúde possam realizar a interrupção até a 28ª semana de gestação. Portanto, não há, né, algo que muitas vezes é confundido no Brasil, dizendo que não é mais possível realizar a interrupção de gestação após 22 semanas, o que não é verdadeiro. É claro que para cada tempo de gestação, para cada idade gestacional, será necessário métodos diferentes, seguros para realizar esse procedimento, que vão variar a cada tempo de gestação. De toda forma, para a saúde também há necessidade de classificar esses abortos, né? Eles podem ser classificados como espontâneos ou induzidos. Espontâneo é aquele aborto natural que acontece aí para boa parcela das mulheres, né? Que acontece espontaneamente, naturalmente. E o aborto induzido é aquilo que nós conhecemos, né, popularmente como aborto provocado, né? Claro, isso tem a ver com a intenção para a prática do aborto. Ele também pode ser um aborto precoce, aquele aborto no início da gestação, e a gente define esse aborto precoce quando ele acontece antes de 12 semanas, e o aborto tardio, quando ele acontece após essas 12 semanas. Mas o que nos interessa muito conversar com vocês, neste momento, nesta oportunidade, é o conceito do aborto poder ser um procedimento seguro ou inseguro, a depender de como ele é realizado, a depender de como ele é praticado. E a Organização Mundial de Saúde tem um conceito mais geral que define por aborto inseguro
todo procedimento realizado por uma pessoa, que seja médica ou não médica, não nos importa, mas essa pessoa que realiza esse aborto não tem o preparo, não tem a capacitação, não tem o treinamento adequado para lidar, para manejar aquela técnica. Ou então, considera-se por aborto inseguro aquele procedimento realizado num espaço físico, num ambiente que não reúna os mínimos requisitos sanitários, de higiene, de segurança para aquela mulher. Ou, o que é mais grave, o aborto praticado nessas duas condições, né? Por pessoas não habilitadas, em espaços absolutamente desfavoráveis à realização desse procedimento. A definição do aborto inseguro é muito importante para nós, porque 98% dos abortos que acontecem no mundo atualmente acontecem em países em desenvolvimento, que são exatamente os países que criam obstáculos e impedimentos para a realização do aborto do ponto de vista legal. Isso gera cerca de 22 milhões de abortos praticados no mundo a cada ano, quase 25% das mortes das mulheres durante a gestação, parto e puerpério podem decorrer da questão do aborto, a depender do território que a gente venha analisar. A Organização Mundial de Saúde nos alerta para a possibilidade de mais de 5 milhões de mulheres a cada ano no mundo enfrentando sequelas permanentes ou sequelas temporárias, transitórias, de problemas associados com a prática insegura do aborto. E o mais grave para todos nós é a possibilidade do desfecho letal. O aborto praticado de maneira insegura causa a morte de 47 mil mulheres no mundo a cada ano, o equivalente a aproximadamente uma mulher a cada 10 ou 11 minutos, e, portanto, até o término dessa conversa com vocês, aproximadamente 4 mulheres terão morrido em função do aborto inseguro. E, por conta disso, a Organização Mundial de Saúde tem tomado alguns posicionamentos que me parece muito importante que a gente venha a conhecer, como parte de incorporar, né, essas medidas, essas recomendações, dentro do desafio ao aborto legal no Brasil. Uma delas, que tem sido muito clara há muitos anos, é que o posicionamento da Organização Mundial de Saúde é que as leis e as políticas, né, referentes ao aborto, elas devem existir para proteger a saúde da mulher, para proteger os direitos humanos das mulheres e não para colocar essas mulheres dentro de um processo de criminalização. E recomenda, então, a Organização Mundial de Saúde que os países façam esforços para reduzir, para eliminar, no quanto for possível, as barreiras regulatórias, políticas, programas, enfim, qualquer medida que possa criar um obstáculo à possibilidade de uma mulher poder realizar um aborto de maneira oportuna e de forma humanizada, longe dos riscos de um aborto praticado de maneira clandestina e de maneira insegura. Esse posicionamento da Organização Mundial de Saúde não diverge do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que consagra um princípio internacional das Nações Unidas desde o final dos anos 1990, que entende o aborto como uma grave questão de saúde pública e que se deve excluir quaisquer medidas punitivas impostas para as mulheres quando elas realizam o aborto de forma voluntária. Mas acrescenta o Comitê de Direitos Humanos da ONU que quando as mulheres têm o direito ao aborto não criminoso, as situações onde o aborto não é punido, como as 3 situações que nós vemos aqui para o Estado brasileiro, não oferecer acesso a essas mulheres ao aborto humanizado e seguro constitui uma violação dos direitos mais básicos dessa mulher, né? Portanto, a Conferência do Cairo, desde os anos 1990, o Brasil é signatário, se comprometeu nessa conferência que, nos casos que o aborto não contrariasse a lei, não divergisse a lei, que o Brasil se comprometeria que as mulheres tivessem acesso ao aborto seguro. E nós não temos visto esse acesso garantido a todas as mulheres brasileiras, né? O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, aqui cabe trazer também o posicionamento, né, que muitas vezes as instituições de saúde ou os órgãos profissionais têm em relação ao aborto. Me parece muito importante essa declaração, esse parecer que foi feito pela Conselho Regional de Medicina de São Paulo em 2009, que, entendendo todas essas questões que aqui já foram colocadas, né, se manifestou
dizendo que negar o aborto a uma mulher em situação de violência sexual seria um absurdo incompreensível, porque colocaria essa mulher na rota, né, de obrigá-la a ter um aborto praticado em condições clandestinas, marginais, inseguras, sem as condições técnicas necessárias, mas acrescentando algo que me parece muito importante, sem qualquer respeito à sua dignidade e à sua condição humana. Portanto, considero o Conselho Regional de Medicina de São Paulo o aborto um direito da mulher, garantido por normas internacionais de direitos humanos, pela nossa Constituição e especificamente pelo nosso Código Penal. Também deixa claro o Conselho Regional de Medicina, se alinhando àquelas normativas que já mostrei a todos vocês, né, que não pode ser exigido das mulheres para realizar o aborto legal a apresentação de boletim de ocorrência policial, do laudo do exame do corpo de delito do Instituto Médico Legal, ou mesmo um alvará, uma autorização judicial. Esses não são documentos que podem ser exigidos para as mulheres, mas, é claro, tem todo um procedimento que o Serviço de Saúde deve respeitar, da portaria 1508, que mais recentemente foi substituído, né, foi atualizado por uma portaria em 2017, mas que traz aqui uma série de conjuntos de termos, de documentos que precisam ser observados para que o abortamento legal, em casos de violência sexual, respeite, né, o ordenamento jurídico brasileiro. Claro que realizar ou não realizar um aborto previsto em lei, né, deve ser uma decisão da consciência de cada profissional de saúde, né, tanto a lei brasileira quanto como o Código de Ética Médica, como o Código de Exercício Profissional, garante ao médico o direito de não realizar procedimentos que, mesmo permitidos por lei, venham a contrariar os seus ditames de consciência, portanto, os torna, né, esses médicos e médicas objetores de consciência. Claro que essa não é um direito absoluto do médico, né? Ele não tem direito de recorrer à objeção de consciência, senão a outro médico para atender essa mulher, ou se trata de um caso de urgência ou de emergência, como o risco de morte para as mulheres, ou quando a recusa desse médico puder causar danos para as mulheres. Portanto, os médicos podem sim se recusar a realizar esse procedimento, mas eles não deixam de ter responsabilidade sobre essa questão, eles têm o dever de oferecer para essas mulheres orientação e encaminhamento para quem possa realizar esse procedimento, assim como tem o dever de respeitar a autonomia e decisão dessas mulheres nessas circunstâncias. Claro que essas questões de respeito e de estar mais disponível ou mais distante do atendimento dessas mulheres têm relação com questões religiosas, entre outras questões, evidentemente, tá? Mas aqui, por exemplo, nós conseguimos ver que médicos que se mostram, né, que se declaram religiosos, né, têm uma chance muito menor de ajudar as mulheres nos casos de aborto induzido do que aqueles médicos que não se declaram religiosos. Esta não é uma questão especificamente só para médicos. Quando nós pesquisamos, por exemplo, juízes e promotores de justiça brasileiros, nós encontramos situação muito semelhante, né? Entre os juízes que acreditam que a religião é muito importante para o seu cotidiano e para a sua tomada de decisão, nós observamos que quase um quarto, né? 25, quase 25% desses juízes e promotores de justiça gostariam, né, ou opinam, né, que os permissivos legais, ou seja, que a lei brasileira deveria ser ainda mais severa do que a lei atual. Portanto, a questão da religião tem um papel importante nessas circunstâncias. E caminhando aqui para o término dessa conversa, eu gostaria de lembrar um pouco as consequências psicológicas da violência sexual. A maioria das mulheres adolescentes e adultas enfrentam os níveis bastante importantes do transtorno do estresse pós-traumático, poderão enfrentar fenômenos de depressão, ansiedade extrema, transtornos de autoestima, transtornos para a sua sexualidade e transtornos alimentares, como bulimia nervosa, anorexia nervosa ou transtorno de compulsão alimentar. Também são mulheres que poderão fazer uso abusivo, né, de álcool, de tabaco, de substâncias psicoativas. Claro que é uma redução importantíssima da qualidade de vida, e essas mulheres podem enfrentar vários sintomas
muito complexos, principalmente no atendimento de emergência, como sintomas dissociativos, hipervigilância e congelamento. Aqui cabe destacar as ideações suicidas persistentes, que podem chegar a comprometer uma de cada 5 mulheres em situação de violência sexual, né? E há deveres legais, por fim, que os serviços de saúde, os profissionais de saúde, hoje devem levar em consideração. O primeiro deles é ter claro que não há nenhum impedimento ético-legal para que os médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais prestem todo e qualquer atendimento em saúde que se faça necessário. Hoje nós temos claro que o atendimento à saúde das pessoas que sofrem violência sexual, ele é a nossa finalidade, ele é o nosso reconhecimento prioritário. E recusar prestar esse tipo de atendimento não é justificável e pode caracterizar, evidentemente, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, uma omissão, né, de socorro, uma omissão de atendimento, com todas as repercussões, as consequências cabíveis, né? Também lembrar que todo caso suspeito ou confirmado de violência ou de crime sexual contra crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade tem que obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar da região da morada, né, da residência daquela criança e daquele adolescente, e essa medida tem por função especificamente oferecer proteção, a possibilidade de verificar quais são os riscos que essa criança corre e quais são as medidas necessárias para proteger essas crianças e adolescentes. Isso é diferente da notificação compulsória, né? Um documento que é enviado para o Ministério da Saúde informando o reconhecimento, né, de uma situação de violência sexual contra a mulher, através de uma ficha específica, que é a ficha do SINAM, né, e que tem por finalidade apenas o compilamento, né, a organização de dados que possam nortear políticas públicas. E, por fim, mais recentemente, nós temos a chamada comunicação obrigatória da violência sexual para a polícia, né? Dos casos confirmados ou com indício de violência contra a mulher. Isso acontece desde 2019, que gerou muita polêmica, né? Porque essa obrigatoriedade de comunicação poderia afastar, evidentemente, as mulheres que temem represália do agressor ou as consequências, né, da sua condição de vulnerabilidade e que poderiam se afastar do serviço de saúde se soubessem que obrigatoriamente médicos e médicas teriam que relatar esses fatos à polícia. Bom, essa questão foi revisada e foi bastante discutida, e eu trago aqui a nota técnica do Ministério Público de São Paulo, que deixa claro que essa comunicação à polícia deve ser cumprida, mas deve ser cumprida sempre com a autorização e com a concordância dessa mulher. Né? Comunicar à polícia sem esse tipo de autorização só pode ser feito quando há uma possibilidade de risco de morte para essa mulher ou quando a falta dessa comunicação possa criar risco, né, para as pessoas de uma determinada comunidade. E, claro, essa decisão fica a juízo da autoridade sanitária, a juízo dos serviços de saúde. Bem, aqui eu deixo o meu contato para vocês, caso eu possa ser útil, colaborar com alguma dúvida ou com o compartilhamento de algum documento que foi aqui apresentado. Eu novamente agradeço ao Grupo Mulheres do Brasil por essa oportunidade. Espero que tenha sido útil essa conversa, que eu possa ter trazido a vocês elementos que os ajudem a construir melhores conceitos, que os ajude a construir melhores oportunidades para atendimento de mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Eu dou aqui uma boa tarde a todos vocês e desejo um grande sucesso em suas trajetórias. Muito obrigado.